E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos aqui fazer então uma videoaula aqui sobre os temas e assuntos aqui dessa unidade curricular de Introdução à Qualidade e Produtividade. Vamos lá? Essa unidade curricular, né, pessoal, como vocês sabem, ela faz parte aí do nosso módulo de conteúdos transversais, né? Que é o quê? São unidades curriculares que não têm o momento presencial e nem mesmo a aula online com o tutor, né? Aquele momento de encontro ao vivo. Então, elas são o que a gente chama de unidades curriculares autoinstrucionais, né? Ou seja, que vocês mesmo, né, pela iniciativa de vocês, acessam o material, acessam a sala, fazem os estudos e respondem ali a avaliação, tá, pessoal? Então, aí, para dar um apoio maior, um suporte maior aí para vocês, estou gravando essa videoaula para apresentar de uma forma geral, né, o conteúdo dessa unidade curricular. Então, assistir esse vídeo aí pode ajudar vocês nessa aprovação, nessa unidade curricular, tá? Então, fica disponível, né, o vídeo para vocês, vocês vão assistindo, vão dando uma olhada, vão assistindo ali uns minutinhos por dia e conseguem aprender, né, pessoal, todo esse tipo de conhecimento aqui, todos esses temas, esses conceitos que vão ser muito importantes para vocês no mercado de trabalho, tá, pessoal? Então, assim, a primeira coisa importante é que é vocês entenderem isso, né, que são temas importantes, são conhecimentos muito importantes aí para vocês aprenderem, para vocês estarem atualizados sobre eles, né, para entrada de vocês aí ou para continuidade, né, de vocês no mercado de trabalho aí como profissionais técnicos, tá, pessoal? Então, tenham atenção, né? Tenham um carinho aí com essas unidades curriculares, porque elas valem como as outras, né? Também são avaliativas, também fazem parte do currículo de vocês, também precisa ter aprovação nelas, e além de tudo, trazem aí conteúdos e temas bastante importantes para vocês enquanto conhecimento geral, tá? Então a gente vai estudar hoje aí os temas que são colocados aí nessa unidade curricular, Introdução à Qualidade e Produtividade, beleza? Me apresentando, né? Deixa eu pôr a apresentação aqui, né? Me apresentando, então, primeiramente, eu sou o professor Bruno, eu vou trabalhar com vocês essas unidades curriculares autoinstrucionais, né? Sou pedagogo, mestre e doutor em educação e estou atuando aí como docente no Senai há 8 meses. Mas nos últimos 3 anos, né, eu atuei na equipe pedagógica, fiz essa transição aí, estou agora na carreira da docência, tá? De professor. Tranquilo? Eu vou ficar disponível, tá, pessoal? Isso aqui já é importante falar aqui também. Eu vou ficar disponível no ambiente virtual, vou mandar mensagens para vocês, né? Vou estar sempre ali lembrando vocês da unidade curricular. E aí, por esse canal ali do ambiente virtual, vocês podem se comunicar comigo, né? Para trazer qualquer dúvida, qualquer questão, beleza? Então, o que eu pensei assim como uma pauta aqui para nossa videoaula, né? Então, eu pensei da gente dar uma passada pela unidade curricular, conhecer ela ali dentro do AVA, definir, né, não só a qualidade aqui, mas também como essa definição de qualidade vai influenciar a questão da produtividade. Vamos ver os conteúdos e vamos falar, né, sobre o atendimento, tanto meu, né, enquanto tutor, quanto também da monitoria, tá? E por último, falar um pouquinho ali sobre a atividade avaliativa, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do ambiente virtual, né, do que vocês vão se deparar ali, tá? Deixa eu passar aqui, eu consigo mostrar para vocês a sala do AVA. E vocês vão vendo, né? Vocês conseguem ir olhando aqui enquanto assistem o vídeo, tá? Então, essa sala aqui, pessoal, é a sala da unidade curricular, né? Da Introdução à Qualidade e Produtividade. É uma sala exemplo, modelo, né? Mas de quase todos vocês vai estar igual essa aqui, né? Eu aqui como docente, aqui já está certo, mas
aqui é a parte da monitoria, né? E a parte do curso de vocês, vai ter o nome aqui também do curso de vocês. Então, essa aqui é uma sala modelo, mas a sala de vocês vai ser exatamente igual assim, tá bom? Então, aqui tem umas boas-vindas, né, para vocês. Tem alguns vídeos aqui explicando, né, sobre essa unidade curricular, o que vocês têm que fazer. Na outra gavetinha aqui, né, em enviar uma dúvida, vocês podem clicar aqui, aqui é um fórum, né? Vocês podem mandar dúvidas aqui para mim e eu vou responder ali no momento que eu receber no meu e-mail, tá? Então pode mandar dúvidas por aqui também, ou também pela mensagem privada ali no meu usuário aqui do ambiente virtual, tá bom? Aí a gente tem a biblioteca, né, com o material obrigatório, então tem aqui o livro didático e tem o conteúdo online, eu vou deixar essa videoaula aqui também, né? E a gente tem também uma biblioteca de material complementar, né? Algumas coisas que eu vou deixando para vocês aqui, para vocês darem uma olhada se decidirem, né, se aprofundar aí em algum dos temas, algum dos conceitos que a gente vai estudar aqui, tá bom? E depois temos o desafio, né? O desafio é o quê? É a prova de vocês, é a avaliação dessa unidade curricular, né? Então vocês, quando clicarem aqui no desafio, vão ver aqui todas as orientações, né? Aqui vai estar o prazo, né, para vocês. Agora está aqui em vermelho com um xizinho, mas depois na sala de vocês vai estar atualizado, né, com a data do prazo. E clicando aqui, né, no desafio, vocês vão entrar no questionário, tá? Eu não vou clicar aqui para mostrar para vocês, porque como eu estou como professor, para mim não vai abrir, tá? Então, mas é realmente só clicar que vai abrir o questionário ali. São 10 questões sobre o conteúdo da unidade curricular. Então, se vocês assistirem essa aula e estudarem o material ali de forma eficiente, vocês vão conseguir fazer o questionário da forma mais tranquila possível, tá, pessoal? A nota, né, a média também é 7, né, como nas outras unidades curriculares. Então, quem não conseguiu 7 aqui nas duas primeiras tentativas aqui, né, você vai conseguir fazer a recuperação. E se mesmo com a recuperação você não conseguir atingir, você vai poder fazer o exame final, tá? Quem conseguir nota 7 ou mais aqui na avaliação já está aprovado, né? E quem não conseguir tem mais essas duas possibilidades, essas duas chances. Tranquilo? Aqui tem o nome do seu monitor, né? Tem o WhatsApp do monitor, tem os horários que ele trabalha, tem o link para o espaço do estudante, então vocês conseguem se encontrar bem sempre aqui no ambiente virtual mesmo, beleza? Vamos lá para o conteúdo então. Vamos voltar aqui. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, pessoal, é sobre a questão da atuação do profissional técnico hoje em dia, né, no mercado de trabalho, nas empresas, nas indústrias, tá? E aqui é geral, tá, pessoal? A gente que estuda aí o mercado de trabalho, que está no Senai já há algum tempo e consegue olhar isso com uma visão um pouco mais ampla, né? A gente consegue ver que isso é cada vez mais uma realidade, né? Não importa a área, tá, pessoal? Você pode ser aí um técnico em administração, né? Um futuro técnico em qualidade, um futuro técnico em eletromecânica, edificações, segurança do trabalho, têxtil, enfim, seja qual for a sua formação técnica, um profissional técnico hoje em dia, ele é exigido muito mais do que o apenas fazer, do que apenas executar as suas atividades, tá, pessoal? Então, devido a duas coisas, né? Primeiro, a formação que vocês têm, então o conhecimento que vocês trazem faz com que a exigência em cima de vocês seja um pouco diferente. E segundo, pela automação, né? Pela automatização cada vez maior de processos que a gente vê dentro das empresas e das indústrias no mercado de trabalho em geral, né? Então, aquelas atividades mais simples, mais repetitivas, mais básicas, né, estão sendo feitas
pela máquina, pela tecnologia, né? Então, o que vai ser exigido do profissional técnico cada vez mais dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, é que vocês atuem com competências e capacidades de gestão, tá? O que eu quero dizer com isso? É conseguir olhar para um processo, olhar para uma realidade, olhar para uma produção e conseguir analisar aquilo com um olhar crítico e ver onde tem ali oportunidade de melhoria. O que você pode oferecer enquanto proposta de melhoria para aquela empresa, para aquela indústria, para aquele produto, para aquele serviço, para aquela produção, tá, pessoal? Então, coloquem bem isso assim na cabeça e na mente de vocês, porque é uma realidade, tá? Vai ser exigido de vocês essas competências de gerir conhecimentos, de fazer gestão de pessoas, de relacionamento, de comunicação, né? E principalmente essas habilidades de planejamento, de conseguir, como eu disse, né? Olhar para uma coisa, analisar ela e perceber onde ela pode melhorar e a partir disso planejar uma ação que vai atuar naquela melhoria, tá bom? Então, confie no que eu estou falando, confie no Senai também, né? A gente passa por essas unidades curriculares aqui e traz essas unidades curriculares exatamente para preparar vocês para isso, né? Então, conscientizem-se disso aí e levem bastante a sério aí esse conhecimento e essa dica aqui, tá, pessoal? Capacitem-se aí na área da gestão do planejamento de projetos, tá bom? O que a gente vai ver aqui hoje, pessoal, enquanto conceitos mesmo aí da unidade curricular, aqueles que estão lá no material, tá? Vamos ver o conceito de qualidade, né? Como que se faz aí gestão de qualidade, os conceitos referentes à qualidade de produtos, né? Vamos ver sobre a filosofia Lean, que é a filosofia inspirada lá na cultura da Toyota, né? Aquela empresa japonesa de automotiva, né? E que tem a ideia, né, principal de enxugar, né? Trazer um enxugamento de processos para reduzir desperdícios, tá? Terceiro, vamos ver os princípios de gestão com qualidade. Então, o que vocês precisam levar aí como princípios para fazer uma gestão da qualidade nos processos de vocês. E aí, como a parte talvez mais importante aí da unidade curricular, a gente vai falar sobre as ferramentas da qualidade, né? Ou seja, quais ferramentas efetivamente vocês podem usar lá no mercado de trabalho, lá na empresa, lá na indústria, para tornar processos mais qualificados, tá? Para tornar produtos, processos e serviços, trazer mais qualidade para eles. Combinado aqui? Então, bora lá. Vamos falar então primeiro sobre o conceito de qualidade, né, pessoal? O que é a qualidade, né? Vocês pensem aí né, deem um pause aí, pensem qual que é o que define para vocês uma empresa de qualidade, né? O que vem à cabeça quando vocês pensam numa empresa ou num produto de qualidade, né? E depois que vocês pensarem aí, com certeza vão surgir vários exemplos aí na cabeça de vocês. Vocês vão perceber que o significado de qualidade nas empresas está quase sempre associado à empresa que consegue ofertar o que o cliente necessita e, ao mesmo tempo, que cumpre as expectativas desse cliente, né? E que, com isso, construa um padrão que esse cliente vai conhecer essa empresa a partir do padrão do que ela oferece, né? Então, guardem essas palavras, né? Necessidade do cliente, expectativa do cliente e padrão. Então, a gente vai sempre buscar atender necessidades, superar expectativas que o cliente tem dentro dessas necessidades e, com isso, criar padrão. Então, se a gente chegou a uma coisa boa, a gente conseguiu suprir a necessidade do cliente, conseguiu superar a expectativa dele, fazendo essa produção, esse produto de certa forma, a gente cria o nosso padrão de qualidade, ou seja, a gente já sabe como fazer.
Então, é disso que se trata aí o conceito de qualidade de uma forma bem básica e bem simples, tá, pessoal? Equilibrar o atendimento da necessidade do cliente com a expectativa que ele tem sobre um produto ou sobre um serviço, criando assim o padrão que a empresa se propõe a entregar. Tranquilo? Aqui tem uma informação assim, né? É importante aqui porque pode ter ali uma pergunta sobre isso também no questionário, né? Para a gente entender mais ou menos a evolução desse conceito de qualidade aí durante o tempo, né? Então a gente vê que a primeira fase ali do pensamento sobre qualidade, né? Esse controle de qualidade era feito pelo próprio operador, então estava na mão do trabalhador ali, né? Do funcionário, controlar essa qualidade ou não, né? Na segunda fase, ali, a partir de 1918, né? Esse controle de qualidade passa a ser feito por um supervisor, então se viu a necessidade de ter supervisores de linhas de produção, né? Então, o supervisor ele fica ali, né? A atribuição dele é só fazer esse controle de qualidade da produção. A partir de 1937, começa a se ter um controle de qualidade por inspeção, então o operador está ali executando, o supervisor está supervisionando e os inspetores estão inspecionando todo esse processo, né? Então colocou aí mais uma figura, vocês veem que a qualidade vai ganhando importância, né? Tudo aqui é para mostrar a evolução desse conceito, né? A partir de 1960, ali na quarta fase, esse controle de qualidade começa a ser feito por controle estatístico. Então, primeiro surgimento ali, né, das primeiras tecnologias computacionais ali, se consegue, né, calcular. Então, se você rodou a produção de uma forma ali durante, sei lá, uma semana, você conseguiu entregar, produzir tantas peças, por exemplo. E se você tentou de uma outra forma e produziu, vamos colocar que ali no primeiro exemplo você produziu 80 peças. Aí você tentou uma outra maneira, uma outra forma de produção e só conseguiu produzir 50 peças. Então, a partir desse tipo de controle estatístico, começou-se também a controlar aí a qualidade dos processos, tá, pessoal? E na quinta fase, ali, a partir da década de 80, ali, surgiu, né, essa ideia atual de gestão da qualidade. Então, vocês vão ver que as ideias de gestão da qualidade surgem, né, surge ainda antes da grande explosão tecnológica que a gente vê nos nossos dias, né? Mas a ideia de gestão da qualidade continua a mesma, que é uma ideia mais geral, a gente vai passar por ela aqui. Agora, as ferramentas tecnológicas, né, que compõem essa gestão da qualidade é o que não parou de evoluir aí até os nossos dias, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que é essa gestão da qualidade, né? A ideia de gestão da qualidade ela vai aparecer sempre a partir de princípios, né? Então, o que é uma gestão de qualidade? É você tocar, né, os processos da empresa, gerir os processos de uma empresa a partir de alguns princípios, que é os que a gente vai ver agora, tá? Primeiramente, normas, né, pessoal? Normas, regras, leis, né? Então, já existe, né, hoje em dia um grande corpo aí, legislativo e principalmente de normas técnicas, normas regulamentadoras, né, que regulamentam a questão da qualidade numa forma mais ampla, né? Então, o grande exemplo, né, aqui que a gente costuma seguir é a ISO 9001, né, de 2015. Então, é algo importante, né, de vocês pesquisarem, de vocês darem uma olhada. É uma norma internacional, né? A ISO ela significa International Standard Organization, né? Então, a Organização Internacional da Padronização, digamos assim. Então, ela tenta colocar pilares fundamentais para você fazer processos, serviços e produções de qualidade
e tenta colocar isso de uma forma bem geral, né, que possa ser seguido aí por todos os países, tá? Então, deem uma olhada, né? Dá um Google aí, ISO 9001 de 2015, vocês conseguem fazer a leitura da norma, tá? Então, o primeiro princípio é esse. É a norma internacional, é esse selo que a nossa produção, o nosso produto, o nosso serviço precisa ter para começar a garantir que ele é um produto de qualidade, tá? Depois a gente vai falar sobre foco no cliente, né? Cada vez mais, pessoal, a gestão da qualidade ela vai focar no que o cliente precisa, né? Então, a empresa ela passa esse protagonismo para o cliente, né? Não é a produção de oferta que é a protagonista, e sim a demanda, né? O que vem do cliente. Então, essa necessidade, essa expectativa do cliente precisa ser muito bem conhecida, né, pela empresa que vai tentar atendê-la e conhecida no geral, né, conhecida por todos os colaboradores, todos os funcionários que vão participar dessa produção, desse serviço ou dessa atuação, até atuação autônoma, tá bom? Então, a ideia é nunca pensar apenas em atender a necessidade do cliente, né, mas sim superar as suas expectativas e criar padrões de qualidade, tá? Sempre com o foco na necessidade do cliente, beleza? Seguindo, temos a questão da liderança. A liderança é muito importante num sistema de gestão da qualidade, né, pessoal? Porque o promotor dessa ideia de gestão é a liderança, né? Então, os líderes aí, né, os gestores vão estabelecer, vão implementar, vão manter e vão comunicar qual que é a política de qualidade adequada para aquela empresa, para aquela indústria, para aquela produção, para aquele processo, tá? Então, o papel vai ser assim cada vez mais importante, porque vai realmente depender dele dizer a forma com que a empresa vai trabalhar, vai agir, tá bom? Temos também a abordagem de processos, e aqui o que a gente está falando? A gente está falando na criação de fluxos de processos de modo a buscar padrões de qualidade, né? De novo essa palavra aqui, né, pessoal? Então, criar esse mapa de processos, fazer o registro de como que cada processo, como que cada atividade da empresa funciona, como que ele acontece, né? E assim criar esse padrão que vai ser sempre seguido, né? Não vai ser sempre diferente uma produção da outra ou um atendimento do outro. Um serviço que a gente presta não pode ser diferente um do outro sendo feito pela mesma empresa, né? Então, criar esses fluxos, criar esse mapa, né? É o que ajuda a gente a criar aí esses padrões de qualidade, tá bom? Seguimos agora falando da tomada de decisão sempre baseada em evidências, né? Então, aqui o que a gente tá falando o quê? De opinião, sempre tentar evitar a opinião, né? Aquela visão mais pessoal sobre as questões. Então, a tomada de decisão dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, ela precisa ser sempre baseada em fatos, em evidências, em informações factuais, né? Então, vocês veem aqui que esse princípio depende, né, diretamente ali do princípio anterior, da abordagem de processo, também da liderança, né? Porque a tomada de decisão geralmente vai ser feita pela liderança a partir ali do seu perfil, do seu estilo, né? Mas o princípio de uma gestão de qualidade aqui é que essa tomada de decisão seja feita sempre baseada em evidências. Beleza? Outro princípio, melhoria. Melhoria contínua, pessoal. Um processo, um produto, um serviço nunca está tão bom que ele não possa melhorar. Então, sempre se atentem nisso também. Nunca algo chega à perfeição. Sempre vai ter uma oportunidade, uma visão ali de melhoria, tá? Então,
essa mentalidade da melhoria contínua é o que vai fazer a gente sempre analisar, olhar esse processo de forma crítica para identificar essas oportunidades de melhoria, tá bom? E aqui entra também a questão da atualização, né? A gente está num mundo tecnológico, então tudo está mudando, né? Todo dia aparece uma coisa nova, a gente sabe como é que é, né? Então, está atualizando a nossa produção, os nossos processos, né? O nosso serviço em relação a essas mudanças que acontecem, também faz parte aqui da melhoria contínua, né? Sempre está buscando implementar esse tipo de atualização dentro do que a gente faz, tranquilo? Outra questão que a gente já falou, né? Questão de gestão de relacionamentos, pessoal. Hoje em dia não se trabalha sozinho, né? O mercado de trabalho atual não se trabalha sozinho, vai estar sempre trabalhando em equipes, em qualquer área que seja, né? E sendo assim, cada vez mais importante a gente ter como um princípio, né, da nossa atuação, da nossa gestão, fazer essa gestão de relacionamentos, né? Saber, então, se relacionar com clientes, com sócios, com investidores, com os funcionários, com os fornecedores, né? Ou seja, com todo mundo que é stakeholder, né? Que é um termo em inglês que quer dizer todas as partes interessadas na empresa, todo mundo que participa daquela empresa ou que tem influência sobre ela em qualquer momento, tá? Então, essa gestão total de relacionamentos, essa capacidade de se adaptar, a um relacionamento, adaptar uma comunicação, cada vez mais importante, tá? Então, a gente terminou de ver aqui os princípios, né? Não sei se existe esse termo, mas enfim, os princípios principais, não sei se é repetitivo, mas os principais princípios aí que a gente precisa seguir para pensar uma gestão de qualidade e da qualidade, tá? Como que a gente gere a qualidade dentro de uma empresa, tá? E agora a gente vai passar para o momento de ver as ferramentas, com quais ferramentas a gente pode fazer isso. Então, como que na prática a gente pode usar, criar aí comunicação, criar dados e realmente fazer essa gestão da qualidade que a gente viu os princípios ali antes, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, principalmente, né, 9. Eu acho que são 9. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que são aí as 9 principais ferramentas da qualidade que a gente vai ver na indústria, nas empresas hoje em dia, tá, pessoal? Então, vamos começar aqui pelo ciclo PDCA, né? Isso aqui, o que que é? É uma forma de gerir projetos. Então, ele é um pensamento geral sobre o projeto. Qual que é o ciclo de um projeto, né? Então, você entrou numa empresa, entrou numa indústria, você analisou a produção, analisou o serviço que essa empresa oferece, né? Que ela trabalha, e você observou ali oportunidades de melhoria, certo? Não, eu acho que isso aqui pode melhorar aqui, a gente pode diminuir o tempo aqui, pode fazer uma entrega melhor para o cliente. Então agora o que você vai ter que fazer? Vai ter que planejar a execução dessa melhoria, né? Como que ela vai ser realmente executada. Então, o ciclo PDCA ele vem com essa ideia, tá? Ele faz realmente um ciclo, né? No formato de ciclo. Então, o plan, o do, o check e o act, né? O PDCA ele vai da sigla em inglês aí, né? Mas o que que é na tradução, né? Primeiro planejar, depois fazer, depois checar, ou seja, verificar, monitorar, e depois agir, ou seja, implementar, né? Então, é um tipo de processo para execução de projetos, realmente. Então, primeiro você faz o planejamento, você planeja todas as etapas daquela ação, como que ela vai ser, quanto que ela vai custar, quem que vai participar dela, né? Todo esse planejamento.
Depois a gente parte para execução, ou seja, vamos lá, vamos atuar e vamos fazer o que a gente planejou, né? Durante essa execução, a gente faz o check, ou seja, a verificação, o monitoramento. Está sendo feito da forma correta? Está sendo feito conforme o planejado? Teve algum imprevisto? Precisa de um replanejamento? A gente precisa estar fazendo essa verificação, esse monitoramento o tempo todo, tá? E depois implementar, né? Agir dentro do que a gente viu nessa verificação. Então, geralmente a gente na etapa de verificação a gente vai encontrar problemas, né, para resolver, vai encontrar formas de melhorar ainda mais aquela execução. Então a gente consegue identificar isso nessa parte do verificar, né, do check, e consegue agir, ou seja, implementar já dessa forma melhorada, tá? Então o ciclo PDCA é isso, tá? Ele tenta ser aí uma forma de aplicar ações nos processos, né? E sempre com a consciência de que esse ciclo é interminável, né? Como a gente falou lá no começo. Sempre existe oportunidade de melhoria. Não existe produto, não existe processo, não existe serviço perfeito. Então, geralmente o que a gente vai estar fazendo é rodando PDCAs a todo momento, tá? Acabou um, começa o outro. Acabou um, começa o outro. Então, sempre atrás da melhoria dos nossos processos, tá bom? Seguindo, vamos ver o MASP, né? O MASP já é uma sigla em português, né? Ainda bem, eu gosto quando é em português. Método de análise e solução de problemas. Então ele é bem parecido com o PDCA, vocês vão identificar aí, mas ele vai para 8 etapas, né? Então ele detalha ali um pouco mais, né? Para quem realmente está iniciando aí na área de projetos. Então ele traz ali como a primeira etapa a identificação do problema, né? Então a gente vai identificar o problema que a gente quer atuar. A etapa 2 é uma coisa que ele adiciona, né? É a observação. Então, primeiro, antes de partir para um planejamento, para uma análise, a gente vai observar aquele processo acontecendo, aquele problema acontecendo, quais consequências que ele traz, e registrando isso tudo, né? Quais consequências esse problema traz, quais males ele traz, né? O que efetivamente vai melhorar com esse problema solucionado, né? A gente consegue observar isso tudo. Daí a gente parte para a análise, ou seja, o que a gente pode fazer para melhorar, o plano de ação, ou seja, como a gente vai fazer essa ação para melhorar, a ação efetivamente, que é a execução do que a gente pensou, do que a gente planejou, a verificação, assim como no PDCA, e a partir dessa ação e dessa verificação, a gente vai conseguir criar o padrão de qualidade, né? Que é a sétima etapa ali, a padronização. E a gente, registrando esse padrão e garantindo que sempre quando a gente fizer esse mesmo processo, essa mesma produção, a gente vai agir a partir desse padrão, aí a gente conclui o nosso MASP, tá? Então tá aí uma outra ferramenta que vocês podem estudar e utilizar aí quando tiverem a oportunidade, tranquilo? Seguimos com o histograma, né? O histograma, ele é uma visualização gráfica, né? É um gráfico de barras. Então ele é um gráfico que trabalha com a barra em altura e sempre tentando trazer a questão da frequência e do valor, né? Da frequência e do valor, para a gente conseguir comparar dados, né? Então, eu posso até buscar aqui, vou buscar aqui na hora, tá? Quem sabe faz ao vivo aqui, um exemplo de histograma para mostrar para vocês, tá? Deixa eu buscar aqui. Tá, captura.
Deixa eu pausar aqui para. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocês veem, eu pesquisei no Google mesmo, tá? Eu não achei aqui nos meus materiais, mas aqui no Google mesmo eu encontrei um exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, é uma análise da temperatura, né? Quantas vezes acontece de estar nessa temperatura aqui, né? Tá aqui ó, o gráfico vertical é o valor de frequência e aqui o valor da temperatura, né? Ou seja, é uma análise aí da temperatura em algum ambiente, alguma cidade ou estado, não sei, né? Então, e aqui é claro, está nos valores americanos, né? Pelo amor de Deus, não vamos já que está aí, que fez 140 graus aí em algum momento, né? Mas, então a gente vê aqui que a temperatura esteve em 100 aqui uma vez, a temperatura esteve em 120 cinco vezes, a temperatura esteve em 140 aqui 23, 20, 22, 23 vezes aqui, né? Então a gente vê que ele mostra para a gente os padrões, né? O que é o padrão daquilo. Então a gente quer verificar qual que é o padrão de temperatura em uma cidade ou em um ambiente de trabalho, né? Então aqui fazendo esses testes, né? Fazendo essas análises, a gente consegue ver que existe um padrão, né? Que geralmente vai estar entre 140 e 170 aqui, né? Então a gente consegue ver a frequência com que acontece cada valor. Então o gráfico, o histograma, ele consegue fazer essa comparação. Beleza, pessoal? Aí nós temos também o brainstorming, né? O brainstorming já é uma ferramenta para a gente ter ideias, né? Uma ferramenta de ideação. Então, também é uma palavra em inglês, né? Mas a gente, pensando aí numa tradução a melhor possível, a gente chegou à tempestade de ideias, né? Então é uma técnica que a gente consegue sentar, né? Reunir um grupo preferencialmente heterogêneo, né? O que é um grupo heterogêneo? É pessoas de vários departamentos diferentes, várias áreas diferentes, né? Se for uma empresa grande, e com diferentes ideias, né? E a gente consegue reunir essas pessoas, expor para elas uma situação ou um problema, e essas pessoas vão jogar ideias, vão cada um ali escrever ou digitar a sua ideia sem julgamento, de forma curta, tá? Então, o mediador, né, ou seja, uma pessoa que está fazendo aí a gestão desse processo, ela vai reunir, né, todas essas ideias que foram obtidas ali naquele momento e depois vai fazer uma análise disso, vai fazer uma ordenação disso de acordo com o potencial, tá? Então parece aí uma ferramenta bem simples, mas ela é bem eficiente, tá? Então, quando tiverem aí um problema ou uma situação que precisa de resolução rápida, né, podem usar também essa ferramenta, que ela é bem confiável, tá? Fluxograma, né, pessoal? Fluxograma é um fluxo de processos, né? Então é uma ferramenta que ajuda a gente a visualizar os processos, né? Então ele tem bem essa forma dessa figura que tá aqui na direita, né? Acho que não precisa abrir um aqui para vocês, mas é uma forma da gente visualizar dentro das caixinhas cada etapa de um processo, né? Então, se a gente consegue fazer a análise, criar o padrão e criar esse registro, esse fluxograma, a gente consegue registrar esse fluxo dentro da empresa e ele vai se tornar aí o padrão, mesmo quando os colaboradores forem, né, trocando, quando forem sendo feitas trocas ali, a gente consegue tentar, pelo menos, né, garantir que vai ser sempre seguido o mesmo fluxo, né? Então, geralmente se coloca ali o início do processo e aí vai, né, cada etapa sendo colocada aqui em caixinhas, né, que vão sendo ligadas por setas, né? E assim a gente consegue visualizar de forma fácil também o processo como um todo, né, do seu início até o final. Beleza? Depois temos o diagrama de Pareto.
Também não vou abrir um exemplo aqui para vocês, fica aí para vocês pesquisarem, né? Um diagrama de Pareto aí, só dá um Google que vocês conseguem encontrar. Eu posso deixar para vocês também como material complementar, tá bom? O que é o diagrama de Pareto, pessoal? Ele propõe uma teoria, né, de que 80% dos problemas de uma empresa, de uma produção, de um processo ou de um serviço, eles são causados por 20% das causas. Então, vai se fazer uma análise dos problemas que estão acontecendo e que precisam ser resolvidos e as principais causas. Então, a gente conseguindo ordenar essas causas, essas falhas, né, de acordo com a frequência que elas acontecem, né, a gente consegue identificar quais são esses 20% das causas que estão mais causando problemas. E consegue focar aí os nossos esforços, as nossas ações nessas principais causas, tá? Então, o diagrama de Pareto, ele basicamente é isso que ele propõe, tá, pessoal? Seguindo, a gente tem o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa é esse aqui que está aqui na figura também, tá? Ele também é chamado de espinha de peixe. Então, a gente coloca aqui na cabeça do peixe aqui, ou no caso aqui no triangulinho, né? Coloca o problema que a gente quer resolver e a gente vai preencher essas 6 espinhas aqui do peixe, né? Com as causas e os problemas de cada categoria dessas aqui que a gente chama de 6M, né? Os 6M's aí, as 6 grandes categorias que podem trazer aí algum problema, alguma situação para a empresa resolver, tá? Vai ser quase sempre, né? Então, materiais, ou seja, equipamento, métodos, ou seja, a forma com que a gente está fazendo, mão de obra, né? Pessoal, gestão de pessoas, as máquinas, o meio ambiente, ou seja, o ambiente de trabalho, e as medidas, ou seja, metas, né, muito otimistas, ou a forma com que está sendo avaliado ali cada funcionário, tá bom? Então, essas 6 categorias aqui, os 6 M's, né, todas começam com M, vocês perceberam, né, são colocadas aqui na espinha de peixe e a gente vai encontrar os problemas e as causas que causam esses problemas dentro de cada categoria dessas, tá? Então, também é um diagrama e uma ferramenta que auxilia bastante a gente a identificar esses problemas e, com eles, também as causas, beleza? O 5W2H, ele também parte do inglês, né? Mas ele é basicamente a gente fazer aquelas 7 perguntas, né? Que geralmente vão nos dar aí um caminho para resolver alguma questão ou algum problema, né? Que é o que, ou seja, o que eu quero fazer, qual que é meu objetivo, o porquê, por que eu quero fazer isso, qual que é a minha motivação. Geralmente aqui vai ser o problema, né, identificado. Quem, ou seja, quem vai fazer essa ação, quem vai ser o responsável por essa ação. Quando, questão de prazo, né, qual que vai ser o prazo aí para concluir cada ação. O onde vai acontecer essa ação. O como isso tudo vai ser feito e o quanto, ou seja, quanto isso vai custar, né? Então, partindo do inglês também, né, a gente tem 5 Ws, né? What, why, who, when e where. E 2 Hs, né? How e how much. Então, por isso que a ferramenta tem esse nome. Mas, basicamente, são essas 7 perguntas, tá? Fazer essas 7 perguntas vai sempre nos ajudar a guiar a nossa ação, a nossa tentativa de solucionar um problema ou melhorar um processo. Beleza? E por último, nós temos talvez a mais simples, né? Considerada aí a ferramenta mais simples da qualidade, que é
a folha de verificação, né? Ou seja, registrar tudo que a gente faz, se deu certo ou não, se teve sucesso ou não, se foi bem avaliado pelos colaboradores ou não foi. Então a gente criando essa folha e conseguindo colocar ali o que a gente fez e quais foram os resultados disso, esse registro fica ali documentado e pode ajudar bastante no segmento aí, né, no andamento dos processos durante o tempo. Tranquilo? Então, em relação a ferramentas da gestão da qualidade, é isso. Se quiserem, né, mais material ou se aprofundar em alguma dessas questões aqui, podem me chamar, né, ali no ambiente virtual que eu tenho aqui alguns materiais que eu posso mandar para vocês. Fechou? E para fechar aqui o conteúdo da nossa unidade curricular, a gente vai falar da filosofia Lean, né? O Lean também é uma palavra que vem do inglês, que significa enxugamento, né? Na tradução mais literal seria o emagrecimento, ou seja, o enxugamento mesmo de processos. E ele vai bater muito na questão do desperdício, né? Como evitar desperdícios. Desperdícios de todo tipo, tá, pessoal? Desperdício de energia, desperdício de material, desperdício de mão de obra, de funcionários. Então é sobre isso que essa filosofia, esse método vai tratar, tá? E ele está aí cada vez mais em prática, né, dentro das empresas. Então é importante também vocês aqui conhecer sobre o que se trata, tá? A filosofia Lean, então, pessoal, ela, como eu disse no início da aula para vocês, ela é inspirada, né, na Toyota, no sistema de gestão que foi colocado na Toyota ali desde o início do século passado, tá? Ali dos anos 1900. E ele nada mais é do que uma busca pela excelência, né? Então, cada vez mais, né, começa a aparecer concorrência e a gente precisa buscar aí melhorias de excelência, né, para se destacar, certo? Então, evitar os desperdícios e, com isso, conseguir economizar nos nossos custos pode ser um caminho para isso, certo? Então, isso que o Lean, né, que a filosofia Lean vai defender, tá? Ela pressupõe, então, que uma busca por um processo mais eficiente deve começar, né, e incluir a eliminação de qualquer desperdício, tá? Qualquer desperdício, como eu disse, energia, material, mão de obra, horas de trabalho. Então, tudo que puder ser enxugado, tudo que puder economizar, precisa ser feito. Essa é a definição aí da filosofia, tá bom? E a filosofia, né, esse modo de pensar, ele parte sempre de alguns pilares, certo? Então, ele pensa sempre numa questão de longo prazo, ele prefere sempre processos puxados pela demanda, ao invés de processos empurrados pela oferta. Então, vai se relacionar lá no que a gente falou sobre foco no cliente, né? Então, a demanda do cliente ela é mais importante do que o que a gente pode ofertar, tá? Respeito pelos funcionários e disseminação da ideia da melhoria contínua, tá? Essa palavra Kaizen, ela vem do japonês, né? E o significado dela, traduzido da forma mais simples, é melhoria contínua, tá? E sempre focado em solução de problemas. Então, identificar problemas e solucionar esses problemas, esse também vai ser um pilar dessa filosofia, tá bom? E aí, a partir da teorização, aí, da criação dessa filosofia, ela também foi criando as suas próprias ferramentas, né? Então, aqui eu trouxe algumas para trazer para vocês. Primeiro, a cronoanálise. Então, o grande desperdício que precisa ser combatido é o desperdício de tempo, né?
Então, a ferramenta da cronoanálise, ela vai buscar medir cuidadosamente o tempo necessário para cada etapa de um processo. Então, a partir ali dessa análise, da identificação de quanto tempo demora cada coisa, começa-se uma análise para isso aqui pode demorar menos, isso aqui pode levar mais tempo, menos tempo, né? Isso aqui já tem uma tecnologia que pode fazer melhor. Então, identificar aí quais etapas demandam mais tempo é um ponto de partida para a gente eliminar desperdício de tempo, tá? Outra ferramenta que a gente chama de Tact Time, né? Então, o Tact Time ele é a razão entre o tempo que eu levo para produzir uma coisa e a demanda que eu tenho para fazer isso. Então, tem um exemplo aqui bem claro que é o exemplo do sapateiro, né? Vamos imaginar aí que um sapateiro ele tem 20 horas na semana para consertar solas de sapato, certo? Então, ele trabalha ali, sei lá, as 40 horas semanais dele, mas 20 horas ele faz atendimento, ele faz divulgação, enfim, ele faz outras coisas. E em 20 horas da semana ele conserta as solas de sapato, tá? Então, o que, que o Tact Time vai fazer? Ele vai fazer essa razão de quanto tempo ele precisa para consertar cada sola. Ou seja, ele faz ali uma análise e ele viu que o sapateiro ele consegue consertar 40 solas por semana. Ora, então se ele tem 20 horas semanais para isso e ele tem 40 solas para consertar, cada sola que ele conserta levou meia hora, certo? 40 solas em 20 horas, né? Então, o tact time dele é meia hora por sola. Tendo esse tempo definido, o que a filosofia Lean vai propor? De que ele precisa planejar para atender aquela demanda que ele consegue. Então ele vai ter que, se tiver uma demanda maior, né, de solas, ele não vai poder aceitar, ele vai ter que aceitar menos solas, ou ele vai ter que criar formas de acelerar esse processo, tá? Ou, né, encontrar forma de arrumar mais tempo para essa atividade. Então, a definição do Tact Time ajuda esse sapateiro, esse empreendedor, esse empresário a planejar melhor quanto tempo ele precisa para cada coisa, quanto de demanda ele pode ou não aceitar de forma a não deixar o cliente insatisfeito e quanto tempo ele precisa ter disponível para atender aquela demanda. Tranquilo? E aí temos também as ferramentas que vão falar sobre valor, tá, pessoal? Então, guardem essa palavrinha também. Valor, né? Geração de valor, percepção de valor pelo cliente. Então, isso é o que o Lean propõe, isso é o que o Lean coloca como objetivo, né? Que um processo, que cada etapa de um processo tenha valor para o cliente. Então, o processo que não gera valor, que não gera uma coisa valorosa para a gente e para o cliente, ele precisa ser eliminado, tá? Então, para isso, temos aqui duas ferramentas, né? Primeiro, a cadeia de valores, que vai fazer a identificação de cada atividade que a empresa faz para identificar cada custo e cada geração de valor para o cliente, tá? O valor que a gente chama de valor agregado, né? Quanto aquilo custa e quanto de valor que ele gera. Ou seja, aí a gente vai conseguir fazer uma comparação para verificar se aquilo precisa ser ou não eliminado, tá? Então essa é a cadeia de valores. E a gente tem também o MFV, né? O mapa de fluxo de calor. Então aqui você vai fazer a classificação. A partir da cadeia de valores, você vai preparar esse mapa, né? O mapa do fluxo do valor. Então, quais são os processos que valem a pena a partir do tempo e do custo que eles levam em relação ao valor que eles geram e o contrário também, né? Então, os processos que efetivamente geram valor vai ficar ali no topo da classificação. Os que não geram, mas são importantes para a manutenção da qualidade, ficam ali na classificação mediana, né?
E os que não geram valor e não impactam na qualidade, se a gente classifica algum processo dentro desse perfil, esses que devem ser eliminados aí para a gente economizar tempo e custo na nossa produção, no nosso serviço, no nosso processo. Beleza? Então, pessoal, sobre o conteúdo, sobre os temas que tem lá no material, seria isso, tá? Não deixem, né, mesmo assistindo aqui essa minha videoaula, não deixem de entrar no material, de verificar as outras questões que tem ali, alguma coisa que está mais aprofundada lá, alguma ideia que traz lá também que eu não consegui aqui trazer, né? Então não deixem de estudar o material, mas eu acredito que essa videoaula aqui ela consegue ajudar bastante vocês aí no resumo desse conteúdo, desses temas, dessas informações que estão ali na unidade curricular e que vão ser aí bem importantes para a formação de vocês enquanto profissionais técnicos, tá bom? Espero que gostem aí, então. Um grande abraço, até a próxima.